Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No vídeo de hoje da MedPulse a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, né? Marketing. É aula isso aqui, tá? Só que é muito importante porque o paciente de vocês, ele passa por cada uma dessas fases e vocês têm que saber o que fazer quando ele está nesta fase, beleza? Então, logo depois da vinhetinha, a gente vai falar sobre marketing para a saúde. Fala pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, até eu mesmo aqui, falar sobre o funil de vendas, né? O funil de vendas. Não é a intenção desse vídeo aqui falar sobre o funil de vendas. A intenção desse vídeo aqui é falar sobre as fases do funil, tá? E quando a gente está falando aqui, a gente está falando sobre um conceito chamado Growth Marketing, tá? Marketing de crescimento. E tudo que a gente vai falar aqui demanda experimentação. Tá? Nada do que a gente for falar aqui, absolutamente nada, é sobre teoria, é tudo sobre prática. Por quê? Primeiro, a internet muda muito toda hora, tá? Então, o que está funcionando em determinado momento pode não estar funcionando de outro. Então, a gente vai falar de conceitos gerais, eu vou dar os exemplos aqui, mas se você não botar isso à prova, se você não testar isso, você vai ficar pelo caminho, bem? Então, pessoal, funil de Growth Marketing, vamos lá, né? Awareness, né, que é o conhecimento. Eu não gosto dessa tradução, mas não tem tradução melhor. Vamos imaginar que o paciente nunca te viu na vida, ele não sabe quem é você, ele tá zapeando lá no Instagram e ele cai num Reels seu, um Reels orgânico seu. Então esta é a fase. É uma fase de topo de funil, né? É uma fase que ele tá bastante lá em cima, ok? Depois a gente vai para aquisição. O que é aquisição? É quando essa pessoa, de fato, vai agendar uma consulta com você, ok? Depois, a ativação. Lembra quando a gente entra em contato na véspera da marcação da consulta, né? Na véspera do dia da consulta, a gente está ativando aquele paciente. A retenção, que é manter, né, o paciente com você. Isso pode acontecer pós, mas pode acontecer pré também. Imagina que a sua consulta foi marcada para daqui a 60 dias. Você tem que estar conversando com aquela pessoa. Então, essas fases, elas meio que se misturam, tá? Depois, o encantamento. Aí não tem como, né? O encantamento ou é no dia da consulta, ou ela vai acontecer, né, depois da consulta. Não tem jeito, ela tem que estar de fato com você. E depois disso tudo a gente tem a recomendação. O que é a recomendação? Aquele seu paciente, que ele foi em você, ele passou por todas as fases, ele te conheceu, você adquiriu ele, você ativou ele, você reteve ele, você encantou ele, depois disso tudo, ele vai e te recomenda. Então, quando ele te recomenda, você sabe que fez um trabalho bem feito. Só que veja bem, se você tem um paciente, né, chegou um paciente hoje para você que foi uma recomendação de alguém, de um outro paciente, qual foi o trajeto que você fez para ser recomendado? Outra coisa, muito do marketing aqui da MedPulse, muito do marketing que a gente faz para médicos não dependa de indicações. E aí agora, Heitor, você está falando de indicação, que tipo de hipócrita você é? É o seguinte, pessoal, a gente está falando aqui de experimentação, a gente está falando de fazer um funil muito bem montado para que o final das contas seja uma indicação. Não estamos falando de depender de indicação. Vocês entendem a diferença? Imagina você sentar lá no seu consultório, bonitão, lindão, e ficar assim, hoje vou depender de indicações para acontecer. Não! Eu estou falando que lá, desde a fase de awareness, desde a fase de conhecimento, a gente está fazendo uma estratégia muito bem feita para vocês. Seja ela orgânica, seja ela paga, né? Isso aqui, pessoal, só funciona se for híbrido, tá? Tem que ser pago e tem que ser orgânico. Com quais ferramentas? Com quais ferramentas estiverem disponíveis? E-mail marketing, WhatsApp, Instagram, Google, site, enfim. Eu falei 5 aqui, né? Só que, qual é o grande desafio aqui? O grande desafio é equilibrar um orçamento. Aqui na MedPulse a gente consegue fazer
consegue fazer o marketing em qualquer um desses níveis aqui de dentro do seu funil, tá? Só que o que acontece? A gente tem sempre um desafio de orçamento. Nós temos médicos aqui que investem muito dinheiro. O que é muito dinheiro, Heitor? 30 mil reais é muito dinheiro, pessoal. 30 mil reais por mês em marketing é bastante dinheiro. E temos médicos que estão no nosso ticket de entrada, que é em torno de 1.500, 2.000 reais. Então, temos que definir prioridades, tá bom? O que é definir prioridade, pessoal? Topo de funil, né? Awareness, conhecimento, as pessoas saberem quem você é, né? E aquisição, ter uma consulta marcada. Todas as outras fases aqui, a gente não coloca diretamente, não investe diretamente dinheiro, né? A gente não compra ferramentas, a gente faz isso de acordo com a metodologia que a MedPulse sempre aborda com todos os nossos clientes, que é treinamento, né? Equipe alinhada para que isso aconteça. Depois, não tem jeito, para você ganhar escala, para você ficar grandão, para você ter uma clínica gigante e ter sempre muito paciente, aí não vai ter jeito, você vai ter que investir sim em ferramentas deste tamanho aqui, tá? Ferramentas para cada uma das fases, tá? Então, pessoal, até mesmo, só para dar um exemplo, né? Não sei se vocês têm advogado, né? Corpo jurídico no consultório de vocês, provavelmente não. Mas até mesmo um advogado será preciso, por quê? Porque você vai tratar de dados, né? E isso traz a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de possibilidade de sofrer alguma ação judicial por conta dos dados tratados. Então, assim, só para elevar para a última potência. Você aí que tem um consultório, que está querendo lotar sua agenda, está querendo ter paciente recorrente, né? Está querendo ter previsibilidade de receita no seu consultório, para você está no ticket de entrada, você está lá no nosso... Você já nos conheceu, né? Você já está vendo esse vídeo, você está lá no nosso na segunda parte do funil, aquisição. Se você quiser cair nessa parte do meu funil, você tem que apontar o seu celular para esse QR Code aqui, tá? E falar comigo sobre como a gente vai começar a montar a tua estratégia de marketing no teu consultório. Beleza, pessoal? Então, o que vocês acharam dessa aulinha aí, né? Tentei ser o mais rápido possível aí. Dá para fazer uma pós-graduação só sobre Growth Marketing, tá? Porque todos isso aqui, dentro de cada uma dessas coisas aqui, tem uma série de processos que a gente tem que fazer para saber se o nosso paciente passou ou não, né? Às vezes o paciente, ele fica numa fase, às vezes ele volta, né? Porque ele te esqueceu. Ele estava em aquisição, só que ele te esqueceu e ele volta para o conhecimento. Ou então ele passa para a próxima fase, ou então ele pula de fase, né? Ele já vai da ativação direto para recomendação. Já aconteceu comigo, eu já recomendei médicos que eu não tinha ido, porque eu gostei da fase de conhecimento dele. Enfim, isso é complexo, tá? Complexo. Mas eu tentei dar uma pincelada aqui para vocês. Se vocês gostarem desse conteúdo, a gente fala mais sobre ele. Gosto muito desse tipo de conteúdo aqui, tá? E eu gosto de dar aula também, né? Foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida profissional foi ser militar, a segunda coisa foi ser professor. Então, eu tenho muito prazer de falar isso aqui para vocês. Beleza? Pessoal, estou gostando da MedPulse, pelo caminho que a gente está tomando. A gente está gostando bastante de fazer esse tipo de conteúdo. Eu dedico um dia na semana só para gravar conteúdo para vocês, né, os conteúdos do Instagram, conteúdos do YouTube. E que é muita coisa, né? Porque a gente tem cliente para tocar também a parte de agência. A equipe fica tocando, mas eu fico aqui com a produção gravando conteúdo para vocês. E qual é a melhor forma de vocês dizerem que estão gostando? Se vocês compartilharem bastante e deixarem like de vocês. E se inscreverem no canal também. Valeu, pessoal!